Bom, boa noite a todos. É um prazer receber todos vocês novamente. Mais uma reunião do nosso setor de terapia intensiva, da disciplina de anestesiologia, da medicina intensiva aqui da Unifesp. Nossas reuniões clínicas são sempre voltadas aí para uma abordagem multidisciplinar, para os nossos residentes médicos, nossos residentes multi, e hoje é um prazer muito grande a gente receber o Dr. Luciano Azevedo. O Dr. Luciano Azevedo é muito meu amigo, esse é o primeiro item da apresentação do Luciano, né, Luciano? Muitos anos de convivência juntas, muitos anos conosco aqui. Ex-subordinado, né? É isso que eu ia dizer, para quem não sabe, Luciano já foi médico coordenador das nossas unidades, já passou bastante visita aqui, nos conhece bem, né? Já ajudou muito na formação. Bons tempos. Equipe, né? E infelizmente nos deixou, né? Mas volta sempre para nos agraciar aí com seus conhecimentos. Luciano hoje é professor livre-docente da disciplina de emergências clínicas do Hospital das Clínicas, da FMUSP, é médico pesquisador do Hospital Sírio-Libanês, além de ser um parceiro nosso no ILAS, né? Já foi presidente do ILAS, hoje ainda a gente ajuda bastante ali, e trabalhamos muito juntos em vários projetos, e também está conosco na BRICNET, aí alinhado com muitos estudos, muitas pesquisas das quais vocês já ouviram falar. Luciano vai falar sobre hoje conosco sobre um assunto bastante polêmico, a gente pediu para ele fazer uma abordagem geral sobre o uso de corticoides na terapia intensiva. Luciano, muito obrigada aí por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Flávia. Obrigado, Daniele. Obrigado ao grupo da UTI da Unifesp pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês, seja presencial, seja online. Então, e hoje a gente vai discutir por aproximadamente uns 40, 45 minutos sobre o uso de corticoide em terapia intensiva. Obviamente que existem outros usos consagrados de corticoide que vão ser menos discutidos aqui, ou não discutidos aqui, corticoide para broncoespasmo, corticoide para outras condições, mas a gente vai tentar abordar aqui de forma mais clara sobre o uso de corticoide para sepse, obviamente, e para doenças respiratórias no geral, pneumonia adquirida na comunidade grave, doenças virais, incluindo, obviamente, Covid-19. Então, é isso que... E, claro, síndrome do desconforto respiratório agudo. Então, é isso que eu vou procurar discutir com vocês. E deixa eu compartilhar minha tela aqui. Se vocês não estiverem vendo o meu primeiro slide, por favor, me avisem para eu não ficar falando aqui para... Estamos vendo sim, Luciano. Então, tá bom. Bom, então, assim, então a gente vai falar sobre o uso de corticosteroides em pacientes graves, né? Então, tem esse meme aí do Homer dizendo que corticoide é a causa e a solução de todos os problemas da medicina. Se você for olhar, grande parte dos problemas da medicina tem uma resolução mais ou menos baseada em evidência com corticoterapia, seja doença reumatológica, seja doença dermatológica. Então, são anti-inflamatórios usados há décadas para tratamento de diversos males da medicina, né, de diversas doenças. E, obviamente, não seria diferente, a gente ia querer usar o corticoide no cenário da terapia intensiva. A gente vai falar um pouquinho, para começar, sobre a fisiologia, né, para vocês entenderem de onde vem essa história de usar corticoide, o que acontece quando você tem uma doença crítica do ponto de vista de eixo hipotálamo, hipófise adrenal e também produção de corticoide na suprarrenal. Mas prometo que eu não vou encher o saco de vocês com essas coisas fisiopatológicas. A gente vai passar direto, rapidamente, para a aplicabilidade do uso do corticoide em sepse e também, como eu falei, nas doenças respiratórias. Tá? Primeiro, o meu conflito de interesse. Então, tá aí que vocês estão vendo, a gente investiga, a professora Flávia Machado também é um dos membros da coalizão, a gente investiga tratamentos para Covid-19, incluindo dexametasona, e eu elaborei um material do laboratório Axê sobre o uso de dexametasona em Covid-19. Quem quiser os slides da apresentação, fique à vontade para entrar em contato comigo por algum desses canais aí que eu passo. Posso mandar também para a Flávia passa para quem quiser aí na UTI. Bom, então, eu gosto muito dessa revisão narrativa que o grupo dos corticoide, dos fãs do corticoide elaboraram em 2017 no ICM, onde eles falam direitinho sobre a tal da insuficiência suprarrenal, né, ou o déficit de corticoide relacionado à doença crítica. Então, você teria, do ponto de vista fisiológico, para a gente lembrar, o eixo hipotálamo,
hipófise ou pituitária adrenal, com a produção do cortisol a partir do colesterol, né, do mesmo jeito que na medula da suprarrenal, também nessa região, a partir do cortisol, há a produção dos mineralocorticoides, uma vez estimulados pelo CRH, que vai estimular o ACTH, então você tem a produção de cortisol, isso do ponto de vista fisiológico, lembrem do fluxo de cortisol, né? Um pico de cortisol no começo da manhã, de tarde, de noite, quando a gente está mais cansado, é porque também um dos motivos é esse ritmo circadiano do cortisol, com redução do hormônio. Lembrem que o cortisol tem vários efeitos metabólicos, né, hormonais e, obviamente, imunológicos. Inclusive, um dos mais conhecidos é o tal do reflexo de luta e fuga, né? Então, quando a gente tem uma descarga adrenérgica, a gente responde com estimulação através da produção do cortisol. Isso também vale para o cenário de estresse, incluindo a doença crítica. Você tem alguns mecanismos que modificam essa produção de cortisol durante a doença crítica. Então, talvez um bloqueio a nível da hipófise, bloqueio da pituitária, com produção direta de cortisol estimulado por esses processos de reconhecimento de patógenos, né, receptor toll-like, etc., essas coisas todas, a nível da glândula adrenal, da medula da suprarrenal. Então, você tem todo um processo de produção aumentada rapidamente de cortisol nesse contexto, mas que, no cenário de um paciente, ao longo da sua doença crítica, pode se modificar. Então, a gente vai ver quais são as possíveis condições que podem modificar essa produção do cortisol desses pacientes, de um paciente séptico, de um paciente com síndrome do desconforto respiratório agudo. Do ponto de vista de anti-inflamatório, além de todos os efeitos metabólicos que o cortisol pode ter, né, que os hormônios, os corticoides podem causar, do ponto de vista inflamatório, o cortisol, ele pode, através da sua ligação ao receptor, o GR, o receptor de glicocorticoide, agir tanto no núcleo da célula, bloqueando a transcrição de fatores pró-inflamatórios, então todas aquelas citocinas que a gente conhece, interleucinas, etc., são bloqueadas pela atividade do cortisol, e por isso é que o corticoide tem esse efeito anti-inflamatório tão conhecido e tão potente que a gente descreve na literatura. Então, no contexto da doença crítica, a gente esperaria que houvesse uma produção aumentada, e efetivamente acontece uma produção aumentada de cortisol. Porém, existem outros fatores que podem bloquear a efetiva função dos corticoides durante a doença, uma sepse, um trauma grave, uma insuficiência respiratória, uma síndrome do desconforto, né? Então, você pode ter desde uma síntese adrenal alterada de cortisol por necrose, por hemorragia, então, disfunção vascular da adrenal por excesso de droga vasoativa, de vasoconstritor, lesão renal aguda, alteração da cascata de coagulação, CIVD, síntese alterada do ACTH, tanto por lesão ou do CRH, né, do hormônio liberador da corticotropina ou cortrosina, que é o próprio ACTH, que vem lá do hipotálamo. Então, você tem todo um efeito que, no final, alteração do metabolismo do cortisol, redução do transporte, atividade inadequada do receptor de glicocorticoide, tudo isso pode gerar resistência tecidual ao cortisol e, em última análise, fazer com que, apesar de, eventualmente, o paciente até ter uma produção sérica de cortisol igual à produção normal, essa produção, por todos esses mecanismos, ela pode ser insuficiente para adaptar o paciente ao cenário de uma doença crítica, de uma sepse, de um choque séptico ou de uma síndrome do desconforto respiratório agudo. E aí surgiu a base de você considerar a possibilidade, né, junto com os efeitos anti-inflamatórios dos corticoides, surgiu aí a possibilidade de você usar o corticoide como tratamento para doenças inflamatórias associadas à unidade de terapia intensiva. Isso não é novo. Esse tratamento esse aqui é um paper o primeiro paper dessa lista aqui de fotos é de 76, para o tratamento do choque séptico clínico, mas antes disso já tem descrição de utilização do corticoide para avaliação inflamatória de pacientes com endotoxemia induzida e por aí vai.
Mas o que esses estudos da década de 80 e da década de 70 têm em comum? As doses. As doses eram doses altíssimas de corticosteroide. Esse era o momento, para vocês entenderem, do ponto de vista histórico, onde se sabia ou se imaginava que a sepse era puramente resposta inflamatória. Então, era um momento que estava sendo descrito TNF, interleucina 1, interleucina 6, etc. E aí se achava, não, isso aí, a sepse é um boom de resposta inflamatória. Vamos detonar essa resposta inflamatória dando corticoide em alta dose, dando imunossupressão. Então, por exemplo, esses dois últimos estudos aqui de 87, um feito pelo Papa da terapia intensiva, que é o Roger Bone, e outro um estudo dos veterans, eles deram metilprednisolona para pacientes com choque séptico e sepse grave à época, na dose de 30 miligramas por quilo. Isso dá, por um cidadão de 70 quilos, 2 gramas de metilprednisolona. Então, era um pulso, uma pulsoterapia de metilprednisolona feita para esses pacientes. E, obviamente, o que é que aconteceu? Não teve efeito na mortalidade e aumentou demais a incidência de infecção relacionada à infecção nosocomial nesses pacientes. Então, isso fez com que houvesse uma defervescência, ou o corticoide foi deixado de lado, imaginando-se que, se aumentava o risco de infecção, não faria sentido do ponto de vista de obter um benefício clínico para esses pacientes, pelo menos não nessas doses. Então, vocês veem que, final dos anos 80, tal, a coisa não funcionava nessas doses. Mas aí começou-se a se pensar na possibilidade de, em se tratando de pacientes com sepse, ao invés de se usar doses tão altas de imunossupressores, de pulsoterapia, fazer uma dose que os cientistas chamam de doses suprafisiológicas de corticoide ou não imunossupressoras, imunomoduladoras, ou seja, para você reduzir a resposta inflamatória, não extinguir essa resposta inflamatória, porque ela também é importante para, obviamente, clarear patógeno, etc., mas você usa uma resposta imunomoduladora que, inclusive, pode até trabalhar também nos receptores das drogas vasoativas periféricas, estimulando os receptores adrenérgicos periféricos a aumentar a sua captação de noradrenalina, por exemplo, ou de adrenalina, e reduzir a necessidade de droga vasoativa dos pacientes. Então, notem que de 87 para 98 se passaram 10 anos, onde essa hipótese das doses suprafisiológicas dos corticoides foi maturada na cabeça dos cientistas, né? Então, o Boulaert publicou esse paper no final de 98, onde ele mostrou que dose de hidrocortisona, então não era mais metilpred, era hidrocortisona, na dose de 200 a 300 miligramas ao dia, era capaz de melhorar a sobrevida desses pacientes. Isso aqui é difícil de engolir, porque é um estudo muito pequeno, 40 pacientes em cada braço, mas a hidrocortisona foi capaz, com diferença estatisticamente significativa, de reverter a disfunção hemodinâmica desses pacientes, reverter o choque mais rápido do que se eles tivessem tomado placebo. E vejam que todos os estudos de corticoide para choque séptico têm esse efeito muito claro de reversão mais rápida da disfunção hemodinâmica, melhora do uso de drogas vasoativas, redução da necessidade de vasopressores, mais rápido com o corticoide, com a corticoterapia nesse cenário. Então, vejam que foi uma mudança de paradigma. Antes, o paradigma era muita inflamação, vamos derrubar essa inflamação com metilprednisolona em dose imunossupressora, como se eu estivesse tratando um lúpus, por exemplo. Agora, a ideia é, vamos modular essa resposta inflamatória, ver o benefício que o corticoide causa na resposta inflamatória, mas também vamos ver os benefícios do corticoide na disfunção hemodinâmica. Então, essa história de melhorar a atividade dos receptores adrenérgicos, dos receptores catecolaminérgicos das drogas vasoativas, surgiu nesse momento aí. Eu acho muito elegante, como uma pessoa que gosta de inflamação, que gosta desse tipo de estudo, o estudo feito pelo Didier Quay, de 2003, no Blue Journal. Ele mostrou, ele comparou. Luciano? Estou te ouvindo. Pode continuar. Tá. Bom, então, como eu estava dizendo,
os estudos começaram a utilizar doses mais baixas de corticoide, né? Como vocês estão vendo aqui no estudo do Didier Kerr, publicado em 2013, ele já recomenda, já fala de uma dose baixa de hidrocortisona. Por que eu disse que eu gosto desse estudo? Porque ele é um estudo que ele fez o chamado crossover. Ele começou alguns pacientes com hidrocortisona e outros eram placebo. E depois de 3 dias, ele invertia esse tratamento. Quem era placebo passava a tomar hidrocortisona e quem era hidrocortisona passava a tomar placebo. Então, vejo aqui à esquerda abaixo o gráfico da IL-6, onde a hidrocortisona cai mais rápido em preto aqui, a concentração sérica de IL-6 do que o placebo. E quando você troca a hidrocortisona por placebo, vejam que os gráficos se intercambiam, ele volta a subir a concentração sérica de interleucina 6 em relação ao placebo, que que era placebo e virou hidrocortisona e continua caindo. Mostrando, então, que quando você suspende o corticoide, existe um rebote da inflamação. A inflamação volta a aumentar no paciente. E esse estudo, então, é um estudo que mostrou o benefício do ponto de vista inflamatório da utilização da corticoterapia para esses pacientes com choque séptico, mas ainda não eram estudos que demonstravam benefício em desfecho. Pode passar, Flávia, por favor. Bom, pelo visto a gente está com uma urucubaca mesmo, doutor Luciano. Ok. O primeiro estudo que mostrou um possível benefício em desfecho dessas doses mais baixas, ele fala aí também no título, né, de hidrocortisona, foi o estudo do Djilali Anani, publicado em 2002 no JAMA. O Anani, ele fez um estudo onde ele usou hidrocortisona e fludrocortisona em pacientes com choque séptico. E é importante mencionar que, nesse estudo, os pacientes eles tinham choque séptico bastante exacerbado, era quase um choque refratário, eram doses altíssimas de noradrenalina para esses pacientes. Isso se reflete, pode passar, por favor, na mortalidade desses grupos. Vejam que a mortalidade é sempre por volta de 60% a 70%. E houve uma diferença estatisticamente significante na mortalidade. Quem tomou hidrocortisona e fludrocortisona morreu menos do que quem não tomou hidrocortisona e fludrocortisona, do que quem tomou, fez o tratamento padrão, tomou placebo. Tá? Então, houve diferença na mortalidade e também houve diferença, pode passar, por favor, Flávio, na reversão do choque. Tempo para desmame, quem tomou esteroide, 7 dias. Tempo para desmame, quem não tomou esteroide, 9 dias. Tá? Demonstrando uma diferença, como eu mencionei, sempre usar o corticoide se associa ou reduz o tempo de uso de vasopressores desses pacientes com choque séptico. Então, é importante entender qual era esse contexto, né? Como eu já disse, pacientes com sepse ou choque séptico, com altas doses de corticoide, com altas doses de noradrenalina e que mantinham hipotensão, caminhando para o que a gente chamaria de um choque refratário. Só que vejam que é um estudo ainda relativamente pequeno, 150 pacientes em cada braço. E esse estudo foi tentado uma confirmação com um estudo maior, pode passar, por favor, chamado estudo Córticos, que no estudo Córticos, publicado em 2008, não houve diferença estatisticamente significante em termos de redução da mortalidade. Aqui já era um cenário um pouco diferente. Era um cenário de usou noradrenalina por um determinado tempo, independente da dose, você ou usou droga vasoativa, choque séptico, você usava o corticoide para esses pacientes. Tá? Então, não houve diferença em relação à mortalidade. Isso fez com que, na época, né, e até 2016, a Surviving Sepsis Campaign recomendasse ou sugerisse a utilização do corticoide para pacientes com choque refratário, que não adquiriam, a fala era essa, que não adquirem estabilidade clínica com o uso de fluidos, com reposição volêmica e com droga vasoativa, exatamente a população do estudo do Anani. Em 2018, pode passar, Flávio? Foi publicado o estudo Adrenal. Né? O estudo Adrenal ele é o maior estudo de corticoide em choque séptico, um estudo feito na Austrália e na Nova Zelândia, com uma mortalidade super baixa. Vejam aí, a tabela é ruim de ver, né? Muito poluída, mas vejam que a mortalidade dos dois grupos foi por volta de 28% aos 90 dias, sem diferença estatisticamente significante.
Porém, quando você vai avaliar os chamados desfechos secundários, aí marcados em vermelho, quem tomou corticoide, novamente, saiu mais rápido do choque, saiu mais rápido da unidade de terapia intensiva, saiu mais rápido da ventilação mecânica e necessitou de menos transfusão. Ok, são desfechos secundários, tal, não são o desfecho final, que é a mortalidade, mas uma sugestão de benefício de corticoide numa população de baixo risco de morte, 28% de morte para choque séptico, só na Austrália mesmo, né, em alguns cenários de países desenvolvidos, ou mesmo aqui no Brasil, em alguns contextos fora do contexto de UTI pública, né, de unidade de terapia intensiva do Sistema Único de Saúde. Pode passar. Junto com o Adrenal, saiu esse estudo também feito pelo Anani, o Approaches, que mostrou um estudo cheio de problemas metodológicos, uma duração de tratamento uma duração do estudo muito longa. O estudo tinha proteína C ativada, a proteína C ativada saiu do mercado, era um estudo fatorial, um monte de rolo, mas esse estudo mostrou para 1.300 pacientes aproximadamente que a utilização de hidrocortisona mais fluorocortisona, aqui em azul, no gráfico, se associou com a maior chance de sobrevida do que o placebo, com diferença estatisticamente significante. E aí, além desse estudo, saiu o estudo Venice também, que era um estudo menor, por volta de 400 pacientes, 200 pacientes com corticoide, era um estudo que comparava com vasopressina, e quando isso era juntado, quando todos esses estudos foram avaliados num guideline, que inclusive a professora Flávia é membro desse guideline do British Medical Journal, houve uma sugestão, por exemplo, de que quem mais se beneficiaria da utilização do corticoide, aqui no centro do slide, era o paciente que tinha maior risco de morte. Aquele com quick sulfa ou sulfa alto, aquele com choque grave. Esse era o paciente que tinha o maior benefício. Algumas dúvidas que ainda existiam são as que estavam em roxo nesse slide. Então, se a gente deveria usar bolos intermitente ou infusão contínua, se a gente deveria monitorar esses pacientes para potássio, sódio e glicose. Pode passar, Flávio. E nesse guideline se viu que provavelmente o corticoide tinha algum benefício, aqui em roxo, em mortalidade, né, uma sugestão de benefício, uma maior permanência, um menor tempo de permanência na UTI e no hospital com a utilização do corticoide, também em roxo, porém às custas de algum efeito adverso, principalmente de fraqueza neuromuscular, aqui em laranja, que vocês estão vendo no slide. Tá? Pode passar, por favor. E aí, em 2018 também foi publicada essa meta-análise no Intensive Care Medicine, onde, a despeito de não haver um benefício estatisticamente significante do corticoide na mortalidade, vejam que aqui embaixo tem uma redução do risco de 4%, com intervalo de confiança de 0,91 a 1,02, sem diferença estatisticamente significante, porém, pode passar, por favor, algum benefício do corticoide, como já foi mencionado, em tempo de resolução do choque, duração de ventilação mecânica, tempo de permanência na unidade de terapia intensiva, tudo com diferença estatisticamente significante, porém, algumas coisas de efeitos adversos, hiperglicemia, também hipernatremia e alguns aspectos de fraqueza neuromuscular. Então, como é que ficou, né, a recomendação, pode passar, por favor, da Surviving Sepsis Campaign, publicada segunda-feira, ou sábado, né, em relação ao corticoide EV. Então, ficou o seguinte, a discussão do painel foi que a meta-análise, como eu mostrei para vocês, não demonstrava benefício na mortalidade. Porém, o corticoide tinha um efeito positivo em redução do choque e em dias livres de vasopressores, com um efeito negativo de aumento de risco de 21% de fraqueza muscular. Pesando tudo isso, o painel avaliou a evidência do corticoide, apesar de não mostrar benefício em desfecho duro, em mortalidade, o painel dos panelistas da Surviving Sepsis Campaign avaliou de fazer uma recomendação fraca, com moderada qualidade de evidência, para o que está escrito em vermelho aí. Para choque séptico e necessidade crescente de vasopressores, sugerimos o uso de corticosteroides EV. Então, ficou essa recomendação da Surviving Sepsis Campaign. Qual seria o momento, então, de começar o corticoide?
Isso é um comentário de de melhor prática ou de opinião de especialista, mas a maior parte do painel recomendou ou sugeriu começar o corticoide com dose de noradrenalina acima de 0,25 micrograma por quilo por minuto por mais de 4 horas de utilização. Para não ter aqueles pacientes que comecei o corticoide, mas a noradrenalina precisou usar só um pico durante algumas horas e depois a gente já baixou para uma dose mais baixa. Então, alguém que usa mais de 0,25 durante 4 horas seguidas. Algumas discussões que ficaram são qual é o melhor corticoide. Então, os estudos foram todos com hidrocortisona. Qual a dose? Os estudos, a maior parte deles usou 200 miligramas de hidrocortisona para os pacientes. E o tempo de duração e como fazer o desmame, né? Então, a maior parte dos estudos usou durante 7 dias e suspendeu. Então, o Approaches usou esse esquema e o Adrenal usou esse esquema. O Vanish usava durante 5... Vanish é nome de detergente, né? Mas o Vanish usou durante 5 dias e depois desmamou esses pacientes durante 6 dias. Então, tem essas dúvidas e essas questões relacionadas à utilização da corticoterapia para esses pacientes no cenário da sepse. Na prática, depois a gente pode ouvir como é que vocês fazem aí na UTI da Unifesp, mas o que a gente tem feito na UTI do HC e na UTI do Sírio é fundamentalmente dose mais alta de corticoide de noradrenalina caminhando para choque refratário. A gente começa hidrocortisona EV durante 7 dias na dose de 200 miligramas por dia. Então, usando a abordagem do Adrenal e a abordagem do Approaches mesmo. Tá bom? Pode passar, por favor. Agora a gente vai para um outro contexto da utilização de corticoide na terapia intensiva. É a utilização de corticoide em doença respiratória, né? Então, nós vamos falar sobre, rapidamente, corticoide em infecção viral, principalmente influenza, em um pouco de MERS também, né, da síndrome respiratória do Oriente Médio, que é causada por um coronavírus. Corticoide, comentar rapidamente sobre corticoide em pneumonia adquirida na comunidade grave, corticoide em síndrome do desconforto e corticoide em Covid-19. Pode passar, por favor. Então, a ideia da utilização do corticoide para doença respiratória, principalmente síndrome do desconforto e também Covid-19, é tentar melhorar 2 aspectos fundamentais. Na fase aguda, exudativa e inflamatória, é tentar melhorar o que vocês estão vendo nessa metade do alvéolo, nessa banda direita do alvéolo aqui, que é o alvéolo lesionado durante a fase aguda. Então, você tem muita resposta inflamatória no alvéolo, você tem reação de reparação tecidual, de reparação alveolar, com produção de colágeno, procolágeno, fibroblasto, tecido edemaciado, espessado, a produção dessa membrana vermelha aqui, que é a tal da membrana hialina, né? O nome da síndrome do desconforto, nos seus momentos iniciais, era síndrome da membrana hialina. Então, o corticoide agiria como um anti-inflamatório, bloqueando esse momento. Isso na fase aguda. Na fase mais tardia, depois de 10, 15 dias, pode passar, por favor? Depois de 10, 15 dias de resposta, onde você já teria aquela chamada fase fibroproliferativa da síndrome do desconforto respiratório, o corticoide também poderia agir na medida em que ele tem uma reação anticicatricial. Então, do mesmo jeito que a gente usa corticoide para cicatriz na pele, né, para reduzir a inflamação e para melhorar a cicatrização da pele, você poderia também usar o corticoide para reduzir a formação desse colágeno tipo 1 e tipo 3, que está descrito aqui à direita do slide, reduzir a conversão desses miofibroblastos para fibroblastos, ou seja, reduzir essa resposta de reparação do tecido, que é responsável por, muitas vezes, a manutenção dos pacientes com algum grau de disfunção crônica durante uma síndrome do desconforto respiratório. Então, você tem, cronicamente, tardiamente, na síndrome do desconforto, pacientes que ficam hipoxêmicos porque ficam com essa reação de fibrose pulmonar, essa reação de reparação e, consequentemente, dificuldade de realização adequada da troca gasosa. Para vocês entenderem também um pouco da história do uso do corticoide na SARA, no começo se imaginava que o corticoide era mais benéfico para esse momento, para o momento que o paciente tivesse com essa
síndrome do desconforto na fase tardia, na fase de cicatrização, na fase fibroproliferativa. Então, os trabalhos do Confalonieri, do Meduri e tal, no início do tratamento, no final dos anos 90, começo dos anos 2000 para a SARA, que saíram no CHEST, usavam na fase tardia 1 a 1,5, 2 miligramas por quilo de metilprednisolona para esses pacientes. Os estudos mais recentes de corticoide em SARA, tipo o Dexaardes, por exemplo, usou o corticoide na fase mais precoce, na fase de reação inflamatória, na fase exudativa da SARA, nas primeiras 24, 48 horas da síndrome do desconforto, exatamente para reduzir essa resposta inflamatória no slide anterior. Tá? Pode passar. Do ponto de vista de uso de corticoide em síndrome respiratória viral, por exemplo, pneumonia por influenza, esse foi um dos motivos pelos quais se considerou, durante o começo da pandemia de Covid-19, não usar o corticoide para tratamento desses pacientes. Vejam que isso aqui é uma meta-análise publicada em 2019 no Critical Care, onde o que está à direita do traço vertical, que passa pelo 1, que favorece o controle, ou seja, quer dizer que o corticoide é deletério. Tá? Quando você faz a meta-análise de 3, 6, 9, 10, mais ou menos 10 a 11 estudos, você nota que, juntando o resultado desses estudos, aparentemente usar o corticoide para pneumonia por influenza aumentaria a mortalidade ou estaria associado ao aumento da mortalidade dos pacientes. Tá? Qual é o problema dessa meta-análise? O problema dessa meta-análise é que ela foi feita totalmente em estudos observacionais. E, obviamente, quando você usa estudo observacional, você já tem um viés significativo. Para quem a gente dá mais corticoide? Para o paciente mais grave. E, obviamente, quem é mais grave toma mais corticoide e tem risco de morrer. Então, é difícil você separar, num estudo observacional, o que é o efeito do corticoide ou o que é característica de gravidade do paciente. Então, isso não fornece um grau significativo de evidência para a gente não usar o corticoide em pneumonia por influenza. Tá? A gente não tem um estudo randomizado de utilização de corticoide para pneumonia por influenza até o momento. Pode ser que depois que passe o Covid, seja feito um estudo como esse. Quando você passa para um outro contexto, que é o contexto da síndrome respiratória do Oriente Médio, causada por um coronavírus, esse estudo mostrou, também um estudo observacional, que a utilização de corticoide para essa síndrome respiratória do Oriente Médio em pacientes críticos se associava com, aqui circulado em vermelho, um maior tempo de doença ou uma menor capacidade de clareamento do vírus responsável pela síndrome respiratória do Oriente Médio, sugerindo, então, que quando eu dou corticoide, principalmente na fase muito precoce dessa doença viral, eu poderia causar uma doença mais arrastada, uma doença mais prolongada, porque eu reduzo demais a resposta inflamatória, que é responsável nos primeiros dias pelo clareamento do vírus. E aí, isso vai para vocês entenderem, né, por que a gente não recomenda a utilização de corticoide nos primeiros 5, 7 dias do paciente com Covid-19. E é só a recomendação de se usar o corticoide quando o paciente estiver internado no hospital. Pode passar, por favor? Aqui o comentário sobre pneumonia adquirida na comunidade. Então, isso aqui é uma revisão de meta-análises. Esses 3, 6, 9, 10 estudos publicados são todas meta-análises de corticoide para a pneumonia adquirida na comunidade grave, com necessidade de internação no hospital ou necessidade de internação na UTI. A gente não tem um estudo que sugira que o corticoide reduz a mortalidade de pneumonia adquirida na comunidade, mas tem estudos, inclusive paper no JAMA, sugerindo que o corticoide reduz o tempo de doença para a pneumonia adquirida na comunidade, principalmente quando você tem uma resposta inflamatória exuberante, uma proteína C reativa aumentada, por exemplo, desses pacientes. Então, você soma as evidências, né, de benefício do corticoide para a pneumonia adquirida na comunidade grave versus um possível malefício ou uma associação de malefício do corticoide para doenças virais, tipo MERS ou pneumonia por influenza. Pode passar? E para SARA? Então, os estudos de SARA, eles são divididos, digamos assim, em duas fases, né? Os primeiros estudos foram aqueles estudos mais tardios,
Inclusive, esse estudo, que foi o estudo que deu uma sepultada no corticoide para a síndrome do desconforto respiratório, que foi o estudo do ARDSNet, publicado em 2006, vejam pelo título que ele fala aqui, ó, eficácia e segurança do corticoide para síndrome do desconforto respiratório persistente. Ou seja, depois de 10, 15 dias, você fazia metilprednisolona para esses pacientes. E vejam que não houve diferença aqui nas curvas entre os pacientes que saíram vivos ou respirando espontaneamente, né, sem assistência, versus quem não saía, em quem tomou metilprednisolona e quem tomou placebo. Pode passar? Porém, é um estudo pequeno, 90 pacientes em cada braço, um estudo que hoje seria publicado talvez no Critical Care Medicine ou Critical Care Forum, mas em 2006 foi publicado no New England, né? Mas um estudo que hoje em dia não conseguiu demonstrar benefício na mortalidade, mas, de novo, um estudo pequeno, interrompido precocemente, e demonstrando, apesar disso, que aqui embaixo da tabela, o número de dias livres de ventilação mecânica até 28 dias foi maior na metilprednisolona do que no placebo, com diferença estatisticamente significante. Um dado que vai se repetir também em outros estudos de corticoide para síndrome do desconforto respiratório agudo. Por exemplo, esse estudo aí chamado DEXA-ARDS. O estudo DEXA-ARDS foi publicado imediatamente antes da pandemia, em janeiro de 2020, foi janeiro de 2020, e ele mostrou que um esquema de dexametasona versus o controle se associava a uma redução da mortalidade, ou reduzia a mortalidade, e também melhorava alguns dos parâmetros que estão aqui pequenos nessa tabela, tipo dias livres de ventilação mecânica, mortalidade na unidade de terapia intensiva, duração da ventilação mecânica. Então, a dexametasona parecia ser benéfica para a síndrome do desconforto respiratório agudo. Então, vejam, o apanhado que a gente tem para corticoide em doenças respiratórias, ele é bem complexo, né? Existia uma incerteza ou uma equipoise sobre o uso de corticoide, porque você tinha o dado de influenza, que era negativo, o dado de MERS, que era negativo, mas era dado observacional, era dado retrospectivo. E você tinha o estudo de SARA mais antigo, que era negativo, e você tinha o DEXA-ARDS, que era positivo, imediatamente antes da pandemia, com outro tipo de corticoide, uma dose maior, e aqui, obviamente, não tinha Covid-19. Juntando tudo isso e pensando que... Pode passar, isso aqui é só... Pode passar, Flávia. Só para falar da resposta inflamatória do Covid. Pensando que o Covid é uma doença inflamatória, como vocês estão vendo aí, aumento de interleucina, aumento de TNF, aumento de interferon. Pode passar. Aumento das concentrações de interleucina 6 e à esquerda do gráfico, e uma correlação entre interleucina 6 alta e aumento da mortalidade, né? Os vermelhos eram quem morria e os azuis eram quem sobrevivia ao Covid. Então, vejam que quem tinha interleucina 6 mais alta tinha maior chance de morte, e a mesma coisa valia para a ferritina à direita. Então, sugerindo que realmente é uma doença inflamatória, que, sendo uma doença inflamatória, poderia se beneficiar da utilização da corticoterapia. E, de fato, isso foi demonstrado, como vocês já sabem, pode passar, pelo estudo Recovery. Né? O estudo Recovery mostrou que utilizar corticoide, dexametasona, 6 miligramas durante 10 dias, se associou ou reduziu a mortalidade, principalmente para pacientes mais graves, que estavam em uso de oxigênio ou com necessidade de ventilação mecânica invasiva, e não foi benéfico para pacientes que não precisavam de oxigênio. Provavelmente porque essa galera do oxigênio e da VM era a galera mais inflamada, que mais se beneficiava da utilização do corticoide. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre se existe alguma subpopulação que se beneficia mais, tá, da utilização desse corticoide. Pode passar. Os dados do Recovery foram confirmados no estudo brasileiro, né, no estudo da coalizão Covid-19 Brasil, com participação da BRICNET, com participação da professora Flávia e de vários colegas brasileiros, onde a Unifesp foi um dos centros que também incluiu bastante no estudo, onde a gente fez, basicamente, uma repetição do estudo DEXA-ARDS com dexametasona em Covid. Né? Então, usou 20 miligramas de Dexa 5 dias, depois 10 miligramas de Dexa durante 5 dias, e mostramos, com diferença estatisticamente significante, que usar a dexametasona aumentava o número de dias livres, vivos e livres de ventilação mecânica
dos pacientes. Agora, é importante lembrar, né, que o recovery usou para todo paciente internado no hospital. Aqui era só síndrome do desconforto respiratório agudo moderada a grave. Então, era uma população mais selecionada de pacientes com Covid. Era só gente entubada, com PF, né, relação PO2 e FO2, 120, 130, 140 aproximadamente. Então, era uma galera mais grave mesmo. Pode passar? Interessantemente, nesse estudo, no estudo brasileiro, no Codex, não houve um grande risco de eventos adversos sérios, principalmente infecção, sem diferença entre os dois grupos, e necessidade de insulina para hiperglicemia, última linha da tabela, sem diferença estatisticamente significante entre os grupos. Então, foi benéfico. O estudo, o Codex não teve poder para demonstrar benefício na mortalidade, mas mostrou que o corticoide é eficaz para tirar o doente mais rápido do ventilador e também é seguro, não se associou. A gente não olhou fraqueza muscular, mas ele, pelo menos do ponto de vista de infecção e necessidade de uso de insulina, ele não deu diferença estatisticamente significante. Pode passar? Além do Codex, foi publicado no mesmo número do JAMA o estudo REMAP-CAP e um outro estudo também menor. Mas o estudo REMAP-CAP mostrou que a utilização de hidrocortisona em pacientes com Covid-19 aumentou o número de... É a faixinha azul das duas barras baixas, né? Aumentou, né? Quanto mais azul e mais clarinho em direção ao vermelho, número de dias livres de suporte de órgãos, de disfunção renal, de ventilação mecânica, tudo junto. Então, é um estudo que fez uma análise diferente da análise habitual, uma análise bayesiana, mas mostrou que era uma altíssima probabilidade da hidrocortisona ser benéfica para esses pacientes com Covid-19 grave, internados em unidade de terapia intensiva. Pode passar, por favor? Juntando tudo isso, foi feita uma revisão sistemática e uma meta-análise pelo grupo da Organização Mundial da Saúde, e o corticoide foi recomendado para ser utilizado em pacientes com Covid-19, a partir daí, né, da publicação que foi feita no dia 2 de setembro. Pode passar? Essa é a meta-análise, né, foram 7 estudos naquela época, mostrando, então, que havia um benefício da utilização do corticoide, e a OMS recomendou a utilização de 6 miligramas de dexametasona durante 10 dias para esses pacientes graves internados no hospital, pacientes críticos com Covid-19. Depois, esse ano, saiu uma meta-análise de corticoide em Covid-19, em síndrome do desconforto por Covid-19 ou não Covid-19. Uma revisão sistemática e meta-análise. Juntando os estudos, a revisão mostrou que o corticoide se associava a uma redução da mortalidade em síndrome do desconforto respiratório de maneira geral e nos subgrupos de Covid-19 e de não Covid-19, tá? Demonstrando, então, que realmente, quando essa loucura da pandemia passar, muito provavelmente a gente vai usar corticoide para síndrome do desconforto respiratório agudo não causada por Covid-19 também, porque existe meta-análise demonstrando benefício dessa intervenção. Pode passar? Então, tem algumas perguntas ainda que faltam ser respondidas. Qual é a droga ideal? Uma briga entre a metilprednisolona e a dexametasona, um argumento de que a metilprednisolona tem melhor penetração pulmonar, mas isso aí é uma comparação feita nos anos 80 entre metilprednisolona e prednisolona. A dexametasona nem estava incluída nessa discussão. Do ponto de vista de potência de corticoide sintético, a dexametasona é mais potente do que todos os outros, né? O corticoide mais potente do que a metilpred, mais potente do que a hidro, por exemplo. Qual é a dose e o tempo ideal? E se a gente deve usar para todos os pacientes? Então, o que está vindo aí de respostas para... Alô? O que está vindo aí de resposta, totalmente pelo menos... recuperada, mas eu acho que vai ser legal, ser só nós dois, né? O que está vindo de... Se o pessoal puder fechar o microfone, seria bom. O que está vindo de resposta, então, para essas últimas duas perguntas, da dose e do tempo ideal, e para todos os pacientes? Pode passar, por favor? Do ponto de vista de dose, a gente tem uma comparação
entre 12 miligramas e 6 miligramas, que ainda não foi publicado, ainda está em formato de pré-print, feita pelo pessoal da Escandinávia, que usou corticoide para todos os pacientes mais graves com COVID. Então, eram pacientes em VNI, eram pacientes em catéter nasal de alto fluxo e eram pacientes em ventilação mecânica. Então, era 6 miligramas 10 dias versus 12 miligramas 10 dias. O estudo foi publicado em formato de pré-print. Houve uma diferença no número de dias livres, vivos e livres de suporte orgânico entre dexametasona 12 e 6, com a tendência de benefício para a dexametasona de 12, porém sem diferença estatisticamente significante. Vejam aqui que o P ficou na trave total, 0,066. Tá? Quando você vê que o intervalo de confiança bate no zero, né, é muito provável que o 12 miligramas seja mais benéfico do que os 6 miligramas. Pode passar, por favor? Quando você faz análise de subgrupo, vejam que toda a análise, todos os quadrados, eles vão para o lado de que 12 miligramas é melhor do que 6 miligramas. Então, é muito possível que, depois esse estudo vai fazer outras análises, inclusive uma análise bayesiana, é muito possível que seja altíssima a probabilidade de que 12 miligramas seja melhor do que 6 para esses pacientes mais graves. Então, se você pensar, talvez faça sentido mesmo você usar uma dose maior, quanto mais grave é o paciente, ou quanto mais inflamado ele está. 6 miligramas para um paciente que está com 1 litro de oxigênio é igual a 6 miligramas para um paciente que está em ventilação mecânica, em ECMO? Muito provavelmente não. Né? Então, isso está em discussão ainda. E para grupos específicos? Tem alguns estudos observacionais, retrospectivos. Pode passar, por favor, Fábio. Tem alguns estudos observacionais e retrospectivos que sugerem que talvez o efeito do corticoide não seja para todo mundo. Ele seja mais benéfico para, por exemplo, pacientes que têm maior perfil inflamatório. Então, só para dar um exemplo, esse é um estudo que saiu no JAMA Open há algumas semanas, que dividiu a sua população em tercis de ferritina. Quem tem mais ferritina está mais inflamado. Então, à esquerda, alto é o tercio menor, que era a galera que tinha ferritina entre 100, 300, 400 e tal. Aqui no meio, embaixo, né, à esquerda embaixo, era o tercio do meio, que era ferritina até por volta de 1.200. E à direita, separado, era o tercio maior, que tinha ferritina de 1.300 até 10.000, 12.000, 13.000. E aí, o benefício do corticoide para necessidade de ventilação mecânica e morte só se demonstrou de forma associativa no tercio final de ferritina, ou seja, quem estava mais inflamado se beneficiava mais da corticoterapia. Um outro estudo que eu não trouxe por causa do tempo, publicado no CHEST em 2021 também, que separou os pacientes em perfil hiperinflamatório e hipoinflamatório com COVID, mostrou que o benefício do corticoide era muito maior no perfil hiperinflamatório. Então, talvez, se a gente recebe um paciente com COVID que vem com um PCR relativamente baixo e uma ferritina baixa, ou a gente não dá o corticoide ou dá uma dose menor do que, por exemplo, a dose de 12 miligramas ou a dose do Codex. Né? Porque a gente agora, esse tipo de enriquecimento preditivo, de seleção de subfenótipo, de seleção de subgrupo, pode ser benéfico para a avaliação dos pacientes. Pode passar? Acho que era isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês e eu peço perdão novamente pelos problemas técnicos aí da apresentação. Obrigada, Luciano, pela excelente apresentação. Né? Realmente, o único problema do problema técnico é que a gente ficou com o tempo um pouco curto para perguntas, mas eu queria saber, depois dessa brilhante apresentação do Luciano, se vocês têm alguma pergunta, por favor, coloquem no chat. Eu já tenho uma pergunta aí de cara. Luciano falou que no estudo do pessoal da Escandinávia, entre 6 e 12, aparentemente há um certo benefício para o 12, e a pergunta para ele é se entre 12 e 20, se a gente tem alguma visão. Aqui, Luciano, o pessoal gosta tanto do Codex e do fato da gente ter tido uma participação importante no Codex, que fica dando 20 miligramas para todo mundo, sabe? Então, dá 20 miligramas para quem está em KNAF, dá 20 miligramas para quem está em VNI, tá? E, assim, eu tenho
tido a tendência de reduzir em muitos pacientes para 6 miligramas, que eu acho que não estão graves o suficiente para receber corticoide em dose tão alta. Então, o que você acha que na prática a gente devia fazer com esse grupo do cinzento aí, sabe? Porque para quem está com sim desconforto com PF menor que 200, a gente vai dar 20. Eu acho que a gente tem evidência brasileira para isso, alguma segurança. Para quem está com cateterzinho de O2, eu não estou convencida que tem que dar 12. Mas para esse núcleo, esse grupo do meio aí está enroscado de decidir o que é para fazer, né? O que é a sua opinião? Essa pergunta é muito boa, Flávia. Eu acho que a gente não tem evidência para isso ainda. Tem pelo menos 2 estudos que eu sei que estão comparando 6 recovery com o Codex, 20 miligramas e 10, incluindo o próprio recovery. O recovery está fazendo um braço comparando 6 com 20 miligramas barra 10 miligramas, e um estudo também, eu acho que é da Croácia, que é menor, 300 pacientes, 400 pacientes aproximadamente. Então, a gente vai ter essa resposta. Eu acho que uma forma de você avaliar seria exatamente por esses marcadores inflamatórios. O doente chegou inflamadaço, febril, ferritina alta, PCR alto, eu tenderia a dar uma dose de 12 miligramas ou a dose do Codex. Agora, se ele está pouco inflamado, não está fazendo febre, é uma necessidade de oxigênio menor, talvez valha a pena você fazer uma dose de 6 miligramas mesmo, né? Mas a gente não tem claramente evidência para isso. Então, é muito mais intuitivo do que baseado em evidência. A gente tem outra pergunta também aqui, Luciano, que é sobre a questão do choque, né? Na fase hiperaguda do choque, aquele paciente que depois de 7 dias de nora ainda fica com uma dose baixa de nora de difícil desmame, se você realmente acha que a gente deve suspender com 7 dias. Lembrando que aqui na nossa rotina, Luciano, e a gente só estabeleceu isso, a gente acaba deixando o doente com corticoide até enquanto estiver com nora, tá? Então, acho que é uma pergunta super difícil essa, né? Mas qual é a tua opinião aí? De novo, é uma opinião, né? A gente não tem a resposta para isso. Você pode alternativamente fazer os 7 dias e deixar esse doente em desmame durante mais alguns dias, como, por exemplo, fez o Vanish. O Vanish desmamou durante 6 dias, né? O Anani, quando a gente discute isso com ele, ele fala, não, a gente dá 7 dias e suspende, mesmo que o paciente ainda esteja em uso de droga vasoativa. Mas é difícil responder essa pergunta, porque você não tem a evidência a própria Surviving Sepsis fala isso, né? Como é que faz o tapering ou o desmame do corticoide é interrogado ainda, né? A dose, o tipo e o desmame são todas interrogações. Mas eu não acho que seja inadequado você deixar mais um tempo enquanto o doente ainda está em uso de droga vasoativa, não. Eu acho que é totalmente compreensível. Se a gente deixar mais alguns dias, a gente vai ser obrigado a fazer o tapering de toda forma, né? Enquanto você deixar só 7 dias, você pode suspender abruptamente, que teoricamente não tem problema. Exatamente. Por isso que é tão difícil, né, Lu? É isso aí. Temos outra pergunta que veio aqui, que é do Flávio, que se você daria hoje para um paciente com ARDS, corticoide para paciente com ARDS e influenza. E eu junto a essa pergunta do Flávio, o que você acha que a gente vai fazer em ARDS não COVID, que tem a ver com a pergunta do Flávio, e qual dose nós vamos usar? ARDS, síndrome de desconforto bacteriana. Bacteriana. Isso. E qual dose a gente vai usar? Eu acho que a gente vai... Eu tenderia a fazer síndrome do desconforto por influenza, porque há evidência para síndrome do desconforto, né? Há meta-análise mostrando benefício, e, assim, as meta-análises de influenza, elas são muito cheias de vieses, né? Então, os estudos observacionais são muito cheios de vieses. Então, eu tenderia a fazer para síndrome do desconforto por influenza. E para a sarabacteriana, sei, é sempre a briga, né? Mas eu tenderia a fazer a dose do Codex mesmo. Mas, obviamente, assim, fazer a metilprednisolona numa dose equivalente à dose do Codex também é uma alternativa aceitável, digamos assim. Agora, eu não faria 6, por exemplo, para uma síndrome do desconforto bacteriana, porque quando você vai olhar do ponto de vista de resposta inflamatória, tempestade de citocina é na sarabacteriana. O COVID não é uma tempestade de citocina quando você compara perfis inflamatórios de IL6, etc. Ele é muito menor no COVID
do que na SARA bacteriana, na sepse bacteriana. Então, eu tenderia a dar 20 miligramas de dexametasona ou o equivalente, que seria 100, 120 mais ou menos, de metilpred. Acho que a gente não tem mais pergunta aqui, mas uma última pergunta, Luciano, é o seguinte, então então agora a gente tem estudos, porque assim, o que incomoda na história da segurança, a gente aqui faz corticoide, a gente discutiu com o Adreno e com a Prox que a gente faria corticoide para todo mundo que tivesse choque séptico, a gente não definiu a dose de nora, mas intuitivamente a gente segue um pouquinho do que a Surviving está fazendo hoje. Porque a gente acredita nos desfechos secundários do adrenal e resolveu o que vai fazer, né? Desde que o adrenal saiu, a gente tem essa conduta. Entretanto, quando a gente olha para a meta-análise e vê que existe um preço a pagar em termos de fraqueza muscular, né, aquela meta-análise que você mostrou, que eu fiz parte, aquilo faz a gente hesitar. Qual que é a minha pergunta para você? Quando eu vou fazer esse corticoide, agora, com semi-desconforto, num paciente com semi-desconforto, eu vou provavelmente superajuntar isso com o efeito colateral do bloqueador neuromuscular. Portanto, o preço que eu vou pagar vai ser maior, né? Então, nessas meta-análises todas de semi-desconforto, eu nunca vi nenhuma análise de desfecho a longo prazo. Não tem, né? Não tem, realmente não tem. Não se sabe essa discussão, né? Então, muito provavelmente existe um efeito superajuntado aí da sedação e principalmente do bloqueio ao corticoide na fraqueza muscular. E mais, né? A gente não sei qual é a conduta de vocês, mas em muitos lugares, inclusive no Sírio, por exemplo, a gente não dá só os 10 dias do corticoide, a gente continua dando mais um tempo até o paciente eventualmente sair do ventilador ou melhorar a troca. Vocês fazem só os 10 dias aqui, aí na Unifesp? E suspendem? Ou perguntinha difícil, né? A gente tenta fazer só os 10 dias, sim. Mas se o doente está evoluindo com uma persistência, a gente tomografa, se tiver algum sinal de BUP, se a gente achar que a PF está muito ruim ainda, talvez a gente troque para metilpred e deixe mais uns dias. Mas a Dexa, a gente meio que te deixa 10 dias. Isso é uma conduta que o pessoal do HC faz também. Depois dos 10 dias de Dexa, a gente troca para metilpred, porque a discussão de metilpred para BUP, para síndrome do desconforto persistente é maior, né? Existem mais estudos do que com Dexa. Mas, anyway, você está dando corticoide, gerando fraqueza muscular no paciente por mais do que 10 dias no cara que ficou sedado, no cara que ficou bloqueado, e muitas vezes bloqueado mais do que as 48 horas habituais. Então, certamente, você está induzindo fraqueza muscular. A gente não sabe os efeitos adversos, né? Fraqueza muscular, necrose séptica da cabeça de fêmur, aqueles efeitos adversos do corticoide que são descritos aí para uso mais longo, para uso mais prolongado. Então, é importante tentar reabilitar esses pacientes o mais precoce possível, né? Perfeito, Luciano. Queríamos muito te agradecer, foi excelente, né? Tivemos aí quase 60 pessoas durante sua apresentação e tenho certeza que ela ainda vai ser muito instrutiva para todos que assistem depois a gravação no nosso site. Queríamos agradecer demais a tua paciência aí conosco hoje, né? E queríamos agradecer também a presença de todo mundo que esteve conosco até agora. Muito obrigada a todos. Eu que agradeço, Flávio. Desculpe mais uma vez a questão técnica aí. Obrigado pelo convite, fico à disposição. Tá bom? Muito obrigada, boa noite Luciano. a todos. Pessoal. Tchau, boa noite a todos.